Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. São preparações diferentes. O senhor falou agora que o senhor não tinha ordem judicial. Exato. Mas o senhor faz a polícia administrativa daquela região. O senhor não podia, por ato administrativo, demover o acampamento, já que o acampamento, por exemplo, ele infringia a lei 14.197, crimes contra o Estado Democrático de Direito, pedindo a deposição do presidente da República, a não reconhecimento do resultado das eleições, incitando as Forças Armadas contra outras instituições democráticas. O senhor não poderia administrativamente determinar a retirada do acampamento? Não, ali essa coisa é polêmica, ali é uma área de servidão militar, a polícia administrativa no crime militar e no crime que interfere na rotina dos quartéis e das atividades, o que não estava acontecendo, e também eu digo para o senhor, um acampamento daquela magnitude, se houvesse qualquer dano à vida das pessoas, qualquer risco à vida das pessoas, aquilo ali seria muito difícil justificar em cima de um ato administrativo. E o senhor não poderia ter, por exemplo, aqui no DF acontece assim, né? Quando o governo do Distrito Federal reivindica uma área e ele tem dúvidas, às vezes ele age administrativamente, ele vai lá, coloca o DF legal, a polícia. Quando ele tem dúvida, o próprio GDF entra na justiça e pede, eu vou usar o termo, eu não sou também do direito, reintegração de posse da área. Não poderia o senhor, como comandante militar do Planalto, responsável pela área, pedir a reintegração de posse? Eles estavam construindo uma cidade paralela no setor militar urbano, né? Aí eu volto a responder para o senhor a situação da hierarquia da disciplina, porque o Comando Militar do Planalto é comandado por um oficial-general de 3 estrelas e do lado dele está o QG do Exército. O acampamento, geograficamente falando, era na frente do QG do Exército, onde estava o comandante do Exército. E ele estava recebendo orientações do Ministério Público Federal, do Ministério Público Militar, no sentido de ordenar e não de desmontar. Ali deve ter sido suficiente. Então, ele estava recebendo então o comandante do Exército Brasileiro, naquele momento, estaria recebendo orientações para ordenar e não... Na verdade, as orientações vinham para o CMP e eram passadas para o comando, para o conhecimento do Comando do Exército. Então, existia uma orientação do comando para organizar, ordenar, digamos, eu vou dizer ordenar, para não parecer pejorativo, ordenar o espaço e não retirar. Existia um entendimento que era esse o caminho. Disciplinar, também estou deixando com os senhores um documento do Ministério Público Federal que dá todas as orientações, inclusive esse documento do Ministério Público Federal do dia 19 de dezembro, ele foi encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, para a Polícia Federal, para a Polícia Militar do Distrito Federal e para o Comando Militar do Planalto, dando orientações de ordenamento e de atividade do acampamento. Isso tudo estava sendo cumprido e respondido constantemente no Ministério Público Federal. Se o senhor puder disponibilizar para nós. Não, estão nos documentos que estão sendo entregues. Meu tempo está quase acabando, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque o senhor usou uma tática de desmobilização progressiva. Era uma desmobilização tática, digamos, e o senhor explicou um pouco ela. Mas, do meu ponto de vista, com o ocorrido no dia 8, essa desmobilização, de alguma forma, deu errado. Porque, de alguma forma, esses golpistas acharam que tinham um abrigo naquele espaço, se dirigiram àquele espaço, que foi no dia, o locus onde eles organizaram a manifestação do dia 8. O que para o senhor deu errado no dia 8 de janeiro? Porque alguma coisa deu errado. Eu gostaria de esclarecer para o senhor que no dia 6, o acampamento, como eu já falei, estava com poucas pessoas. As pessoas chegaram no dia 7 e foram orientadas pelo Protocolo de Ação Integrada do 02 a desembarcarem no SMU. Então, as pessoas do acampamento que participaram, elas chegaram no dia 7. E também, quando as imagens que são disponibilizadas, que a gente consegue ver, e a estimativa de uma participação de cerca de 20 mil pessoas no movimento, na esplanada, a gente consegue ver pessoas que estão entrando por meio dos ministérios, ali através... Então, as pessoas que estavam no acampamento eram 10% das pessoas que estavam lá na esplanada. E... No dia 8, o senhor afirma que só mais ou menos 10% das pessoas do dia 8 que estavam no acampamento? Não, eu não afirmo, são os números. Pelo que eu li, eu não estava lá na esplanada, a manifestação contou com cerca de 15 a 20 mil pessoas.
no acampamento que já tinha sido desmobilizado no dia 6, matéria do UOL, acampamento desmobilizado, 150 pessoas. Palavra não sou eu, é o jornalista, a matéria está sendo entregue para os senhores. Claro. No dia 7, vão para o acampamento cerca de 70 ônibus, o senhor pode raciocinar de 35 a 40 pessoas por ônibus, 2.500, 3.000 pessoas no acampamento. 15 mil a 20 mil pessoas estiveram na esplanada dos ministérios, são 10%. Tá certo. Porque a gente sabe que o acampamento foi móvel. Muita gente viajava para fora, volta para o seu estado, voltava para o acampamento, que aqui era uma espécie de locus nacional. Sempre tinha, eu passava muito ali na frente, sempre tinha muito ônibus bem estacionado. Muitos deles não foram sequer multados, né, por outros órgãos administrativos do Distrito Federal antes do dia 8, especialmente em dezembro. Os ônibus, desculpe mas interromper. eu tenho uma última pergunta, general, porque meu tempo aqui, eu não sou como presidente e o relator. Minha última pergunta é, mesmo depois do dia 12 de dezembro, investigação de atentado à bomba, queimaram ônibus, queimaram carro, fizeram muita coisa. O próprio comandante-geral da Fábio e o delegado Júlio Danilo falaram que muitas das pessoas do ato do dia 12 também vieram do acampamento, ou voltaram para o acampamento. A gente tem imagens do homem responsável, investigado por um atentado à bomba no aeroporto, que também passou em alguns momentos no acampamento. Tem imagens dele lá no acampamento do QG. Você acha que teve uma discussão no Exército Brasileiro para entrar com uma medida judicial de reintegração de posse daquela área e desmobilização definitiva do acampamento? Também temos imagens a partir do dia 13 que eu mostrei para o senhor, do acampamento sendo acelerado, esse ritmo indireto que o senhor mencionou. As imagens estão ficando aí, o senhor vê que nós classificamos do dia 31 ao 12 e do 13 ao 31. Então, nós intensificamos, nós dificultamos toda a logística deles, não entrava mais nada no SMU que não fosse... Tinham cenas extremamente raras, pessoas caminhando desde a esplanada até a Praça dos Cristais, carregando fardo de água mineral, porque eles não podiam mais entrar. Então, nós dificultamos ao máximo a logística, nós seguimos, nesse prazo, o senhor falou, depois do dia 12, vem nova orientação do Ministério Público Federal, que está ficando com os senhores, no questão do ordenamento. Eu vou... Muito obrigado, general, por responder as perguntas. A gente não conseguiu fazer todas as perguntas, mas, enfim, teremos outros deputados, encaminharei aí as perguntas. Eu vou suspender a sessão por 15 minutos. Eu não posso comprar sanduíche para os deputados todos, né? Mas eu comprei um para mim, um para o relator e outro para o general. Portanto, vamos ali agora comer esse sanduíche. Não dou conta. Peraí, a deputada Jaqueline disse que tem só uma pergunta. Eu passo a palavra à Vossa Excelência, tendo em vista que é só uma pergunta, que a gente já... Obrigada, presidente. Eu vou ser breve, até porque muitas das minhas perguntas já foram sanadas aqui nessa manhã. Eu quero cumprimentar a todos e a todas, e de uma forma especial, presidente e general, agradecer a presença do senhor aqui conosco. E quero só fazer uma referência que eu entendo que é muito importante. Essa casa, e o nosso presidente não está aqui, né, mas teve um outro compromisso, mas participou bom tempo aqui. Essa casa, general, cumpriu o seu papel, que, ao meu ver, foi um papel muito importante. Quando ainda em recesso, Chico, nós nos reunimos e falamos da importância que era abrir essa CPI. Ainda em recesso, general, todos nós nos reunimos, saímos, tinha deputado que estava viajando, mas nós tivemos diversas reuniões e a gente entendeu naquele momento que era fundamental que essa casa fizesse o papel dela e nós fizemos um acordo de aqui sermos leais, de aqui a gente exercer o nosso papel de deputado, que aqui não é puxar saco, favorecer ninguém quer que seja. E eu acredito que essa CPI está fazendo um excelente trabalho, conduzido aqui pelo nosso presidente Chico, pelo relator Hermeto e pelos demais deputados dessa casa. O senhor pode observar, general, que aqui não tem só os deputados que são participantes da CPI, todos os deputados têm se envolvido aqui. Então, eu acredito que isso é um bom sinal, Chico, é um sinal de que a gente está indo no caminho certo e eu quero te parabenizar. E mais uma vez agradecer a sua presença, general. Eu quero só fazer uma pergunta. Na apresentação que o senhor fez, o senhor deixou claro para nós que ali por volta do dia 6 já tinha acontecido um desmonte já do acampamento. Né? É visível a gente enxergar que estava contido ali. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor alegou
que a orientação do SSPDF, que passou aos ônibus, que chegou com os manifestantes, teria atrapalhado a estratégia do Exército. Isso não ficou claro para mim. Houve uma estratégia, haveria uma estratégia, ao chegar esses ônibus, faltou uma falta aí de alinhamento, de repente, com a secretaria, para que a gente pudesse ter uma conduta diferenciada. Me ficou essa dúvida para a gente, porque a gente entende o seguinte: dia 6, tudo sob controle. De repente, a chegada dos ônibus, parece que em algum momento o senhor fala que o que foi orientado teria atrapalhado. O senhor pode tirar só essa dúvida para mim, por favor? Deputada Jaqueline, muito obrigado. O que acontece é que houve esse protocolo de ação integrada e o CMP não participou dessa reunião. O CMP não participou de alguns protocolos de ação integrada do combate ao ilícito. Esses protocolos foram tratados no CMP. Esse protocolo de ação integrada, o 02 desse ano, que trata da chegada dos manifestantes, foi uma reunião da Secretaria de Segurança Pública e nós não participamos. Nós ficamos sabendo dessa chegada dos ônibus e que eles estavam sendo direcionados para o desembarque no SMU e estacionamento na Granja do Torto, conforme está escrito no protocolo. O que levou o decisor a chegar a esse consenso, a essa decisão, eu não tenho condições de julgar e, consequentemente, de emitir um juízo de valor. Então, os ônibus chegaram e o SMU estava fechado, as pessoas desembarcavam e caminhavam conforme o que eu mostrei para a senhora, naquele videozinho das pessoas desbordando as barreiras físicas que nós colocamos e indo até ali. Então, foi uma decisão da Secretaria de Segurança Pública, numa reunião realizada na Secretaria, que o CMP não participou. Eu não tenho condições eu não tenho acesso aos fatores da decisão que levaram o decisor a chegar nessa decisão. Então, como o senhor não participou dessa reunião, não haveria ali uma orientação e estratégia por parte do senhor na chegada desses ônibus? Não, nós sabíamos que os ônibus foram orientados a vir para lá, nós tivemos acesso após a reunião ao protocolo e aí nós fechamos a SMU. Entendi. Então, talvez se tivesse tido ali uma orientação melhor, o senhor concorda que, de repente, a chegada deles poderia ter mudado o processo? Deputada, é sempre difícil supor num ambiente como esse daqui, um ambiente que nós temos que falar com certeza, mas o que acontece é que o SMU acabou sendo conveniente para Brasília. Porque eu digo para a senhora o seguinte: colocar num local que não atrapalharia o cotidiano da nossa cidade. É só uma suposição, apesar de não ser o local para supor. O SMU, com essa manifestação, em que pese o incômodo que causou em a manifestação fisicamente falando, não mudou a vida da cidade. Se a gente for agora para o SMU e sentarmos ali na Avenida do Exército e contarmos, em 5 minutos, passarão 250 carros, nos dois sentidos, ou seja, uma média de 50 carros por minuto nos dois sentidos. Ou seja, o brasiliense não vai, quem vai ao SMU é quem trabalha ou mora no SMU, na parte da manhã cedo, quem mora em Águas Claras e vai trabalhar no norte da cidade, e na parte da tarde, quem volta de norte da cidade para Águas Claras. Fora isso, durante o dia, em nada atrapalha a vida da cidade. E chegar a essa quantidade de ônibus poderia ter, entre aspas, uma solução adequada para a cidade, não atrapalhar, ir estacionar no SMU. Tá certo. Mas obrigada, não, general. Mas não podia, né? O SMU fechou. Tá certo, muito obrigada. Presidente, era só essa a minha dúvida, muito obrigada. Muito obrigado, deputada Jaqueline. Nós vamos suspender por 15 minutos. Está suspenso. Em 15 minutos estaremos de volta.
Não saia do canal sem sua inscrição. Curta e ative o sininho para receber novos vídeos, compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos.